Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica do grande lançamento dessa semana, que é o filme Coringa Delírio é 2. No filme reencontramos Arthur Fleck, agora encarcerado no Arkham State Hospital, constantemente maltratado pelos guardas. Porém, sua vida passa por uma grande reviravolta quando ele conhece o amor de sua vida, Harley Quinn. O filme tem direção de Todd Phillips e roteiro escrito por ele e Scott Silver, que também é responsável pelo roteiro do primeiro Coringa. Inclusive, esse filme foi lançado usando o selo do DC Elseworld, que seria para histórias que se passam em realidades alternativas ao cânone. Então, é uma história que pode muito fugir ali do que a gente tem como base dos quadrinhos. Então, muito provavelmente pode ser um universo aqui desse Coringa que não tem um Batman, por exemplo. Quando o Coringa 2 foi anunciado, eu admito que eu fiquei com muito receio, porque eu acho que o primeiro Coringa é um filme que começa e se encerra dentro dele mesmo. Eu acho que ele cobre todas as coisas, as histórias, as questões do personagem que ele se propõe a cobrir. Então eu não sentia que tinha necessidade de ter uma continuação, de ter uma sequência. E conforme iam sendo divulgadas mais novidades sobre esse filme, eu ficava com mais medo ainda. Até o momento que eu assisti o trailer, que aí as minhas expectativas subiram para 100%. E se o primeiro Coringa é pautado em uma realidade muito próxima da nossa, esse agora é muito mais próximo de uma grande fantasia, se utilizando de números musicais para representar ali o que o Coringa, ou o Arthur, enfim, está sentindo, está passando ali naquele momento. Como amante de musicais, eu fiquei com expectativas muito altas desde o trailer, porque eu já vi referências a vários musicais que eu gosto muito, como Moulin Rouge, La La Land, Chicago. Então, eu tava com muitas expectativas que eles fariam algo muito legal, assim, com essa música, seguindo um pouco ali o que a gente vê em Aves de Rapina também, que também tem um pouco essa pegada de traduzir as sensações e momentos do personagem para algo mais fantasioso, aqui no caso se utilizando de musicais. O que particularmente eu achei um movimento muito ousado do diretor, né, do Todd Phillips, porque, enfim, é um gênero que não é muito bem visto por muitas pessoas e, enfim, é uma história que, como eu falei, não tinha necessidade de uma sequência. Então você fazer uma sequência e ainda trazer essa questão dos musicais foi um movimento realmente que eu achei muito ousado. E por falar em Aves de Rapina e na Harley Quinn aqui dentro da história, essa personagem também compartilha esses mesmos sonhos que o personagem do Coringa, né? E isso a gente vê desde o próprio título em inglês original, né? Que seria Folie à deux, que é uma expressão em francês que significa quando duas pessoas ou mais estão tendo esse delírio, né? Um mesmo delírio. E aqui dentro da história ela é basicamente uma catalisadora, né? Porque a partir do momento que ele encontra com ela, justamente em uma aula de canto, que ele passa a ter esses sonhos musicais e passa a representar um pouco mais dos seus sentimentos, assim, através das músicas. E aqui dentro a personagem dela é basicamente uma representação do que a figura do Coringa se tornou após os eventos do primeiro filme, né? Ela é basicamente uma personificação ali dos fãs do Coringa que querem ver mais dele, que aqui se tornou basicamente um ícone de resistência contra as instituições de Gotham, contra o governo de Gotham, enfim, contra as grandes autoridades de Gotham, que, enfim, está sendo utilizado por diversas pessoas para se manifestar. Na minha opinião, as cenas dentro de Arkham são as melhores do filme, porque aqui a gente vê referências claras a Chicago, né, por conta desses números musicais mais fantasiosos, mas também pela vivência dentro da prisão, né, então a gente tem cenários imaginários na cabeça ali do Coringa muito coloridos, uso de iluminação, assim, que lembra essa coisa mais teatral, né, e também senti que o filme até que faz algumas referências a Shawshank Redemption, até por conta das críticas que ele resolve trazer, que é contra essas instituições de Gotham, a essas pessoas, né, que trabalham nesses locais de ressocialização, né, e como esses ambientes e essas pessoas são hostis, né, apesar de trabalharem nesses lugares que deveriam ter um certo cuidado a mais. Então aqui, novamente, assim como no primeiro filme, essas instituições, a sociedade, novamente, tá sendo criticada, né, pela maneira como eles lidam, assim, com essas pessoas, né, o que, de certa forma, aqui, novamente, assim como o primeiro filme, justifica um pouco as ações do Arthur. E durante o filme, então, um dos assuntos recorrentes seria a dupla personalidade do Joker, enfim, do Arthur, em que em momentos mais felizes ele é o Joker, onde a gente vê muitas cores, geralmente os momentos imaginários ele tá vestido como Coringa, enfim, e nos momentos mais tristes e mais traumáticos da sua vida, ele volta a ser o Arthur Fleck, né, representando, assim, tudo que o personagem passou, que a gente já tinha sido apresentado no filme anterior.
Além disso, dentro do filme também é explorado as expectativas ao redor do personagem, né? Tanto os fãs dele, que imaginam ele como um grande símbolo de resistência, né? Que querem ver ele ser o Coringa, que querem ver ele responder como Coringa, mas também as outras pessoas, sejam os guardas ali de Arkham, ou até mesmo advogados dentro do tribunal, né? Pessoas que querem ver ele presos, muitas vezes personagens do filme anterior, a resposta que eles dão em relação ao personagem do Coringa, e ele meio que tem que lidar, assim, com todas essas expectativas ao redor dele, meio que tendo que decidir quem que ele vai ser. Eu sinto que o filme funciona bem, mais ou menos até os seus 40 minutos de duração, quando ele meio que vai se perdendo, porque ele não sabe muito bem qual dos gêneros seguir. Em determinado momento, ele é um filme muito parecido com o seu primeiro, né, sendo pautado nessa questão de realidade, e em outros dele é essa coisa mais fantasiosa, com números musicais, enfim, e eu sinto que o filme em nenhum momento decide exatamente o que ele quer ser, e ele não consegue, por conta de dois gêneros tão diferentes, muitas vezes se dedicar 100% a essas duas coisas. Então o filme fica um pouco fragmentado, com alguns momentos que a gente sente uma quebra na história, mas também uma quebra dos seus próprios personagens. No primeiro filme, a gente finaliza a história do Coringa encontrando o personagem do Arthur Fleck, meio que recebendo finalmente o reconhecimento que ele tanto sonhava em ter, né? Ele é ali um astro, basicamente. Muitas pessoas têm uma admiração gigantesca por ele. Ele não é mais uma pessoa invisível, né? Ele tá nas alturas e assume, assim, essa personalidade violenta do Coringa, imprevisível, enfim. E aí, pra esse segundo filme, eu tinha expectativas que a gente fosse reencontrar com essa pessoa que a gente finaliza, né? Depois de todo o desenvolvimento do primeiro Coringa. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Aqui, novamente, a gente encontra o Arthur num momento extremamente baixo da sua vida, se não ainda pior do que a gente encontra ele no começo de Joker. Ele é uma pessoa que é extremamente introvertida, não fala e que é constantemente reprimido e oprimido pelos guardas ali de Arkham. Então, foi uma surpresa e foi uma coisa que eu não gostei muito de como eles fizeram. E pra mim, trazer essa representação é quase que uma quebra dentro da história, porque a gente já tinha acompanhado a evolução do personagem. Então, trazer ele dessa maneira é como se a gente desse 3 passos pra trás. Além disso, eu sinto que agora, com essa continuação, era o momento de mostrar o personagem como um verdadeiro Coringa, abraçando essa coisa da loucura, abraçando essa imprevisibilidade, a intensidade do personagem. E eu acho que eles até tentam em alguns momentos trazer isso, mas não chega no nível que o personagem pede. A gente não vê o Coringa ali em nenhum momento, pelo menos eu não vi. Aqui, então, ele não é o líder de uma revolução, ele não é um assassino maluco, lunático, ele é apenas um homem extremamente reprimido que, de fato, precisa de ajuda. Não só isso, mas aqui eles novamente apertam na tecla de que o personagem do Arthur é uma pessoa extremamente ingênua, né, que é constantemente manipulado por outros personagens. Aqui, em principal, pela personagem da Harley Quinn, meio que tentando subverter, assim, a maneira como a personagem é mostrada nas telas, né? Constantemente a gente vê representações, tanto, enfim, nos quadrinhos, quanto nos filmes, da personagem sendo manipulada pelo Coringa, né? E aqui eles tentam fazer, de certa forma, o contrário disso. Mas eu não gostei muito da maneira como foi feita, né? Não só porque eu não entendi as motivações da personagem em si, mas também porque eu acho que não tinha necessidade de mostrar novamente o personagem como ingênuo. Eu acho que isso tira totalmente a força que ele já tinha ganhado no filme anterior. Parece que eles simplesmente apagam tudo que eles fizeram ali naquele final. Essa ingenuidade também prejudica uma das questões que o filme quer passar, que é ser uma resposta às violências do primeiro filme, né? Então, ver o Coringa meio que dando de cara com as consequências dos seus atos. E aqui eles até tentam trazer novamente alguns personagens do primeiro filme e mostrar uma reação, mas sinceramente eu achei muito fraco, assim, esses momentos e nada impactantes, em parte porque no primeiro filme eu não tava muito me importando com esses outros personagens além do próprio Arthur. E acho que isso é um problema, né? No primeiro filme a gente entra tanto na mente do personagem, a gente convive com ele por tanto tempo, a gente fica tanto tempo entendendo todas as motivações dele, por que ele faz as coisas do jeito que ele faz, por que ele chega no limite dele, né? E aí, nesse momento, eles querem quebrar tudo isso e falarem, não, gente, agora esqueçam tudo que vocês aprenderam, esse personagem aqui é outra pessoa, e querer mostrar outro lado desses crimes cometidos pelo Arthur. Já falando sobre as cenas musicais, aqui eles resolvem trazer releituras de músicas clássicas lá, então a gente tem músicas de artistas como Stevie Wonder, Frank Sinatra, Judy Garland, Nat
Cole King, enfim, vários cantores muito famosos, com músicas muito reconhecidas, e nos momentos em que essas músicas aparecem são muito legais, principalmente quando são músicas mais animadas. Mas eu sinto que mais pro final do filme, essa coisa acaba ficando meio cansativa, porque eles trazem uma sequência de músicas mais tristes, assim, que acabam quebrando 100% ali o que tá acontecendo dentro do filme. E acho que acabam perdendo a força do próprio filme mesmo e ficando cansativas até mesmo pra mim, que é uma pessoa que adora musicais. No final, a sensação que eu tive é que ele é um filme que não sabe muito bem o que ele quer, tanto na narrativa quanto com seus próprios personagens. Ele não quer se desprender 100% dessa questão da realidade, né? Ao mesmo tempo que ele não quer 100% mergulhar na loucura dos musicais mais fantasiosos. Então é um filme que tem uma quebra gigantesca ali no meio, que não tem um ritmo muito constante, que não tem uma ideia muito bem feita. Eu acho que em diversos momentos ele lembra muito o primeiro filme, tanto por ele trazer muitas questões que já foram exploradas para o primeiro filme, que eu particularmente sinto que não tinha necessidade de trazer no segundo filme para reforçar essas questões que já estavam muito claras ali naquele primeiro filme. E, sinceramente, em diversos momentos eu me senti muito entediada, em parte porque eu acho que eles não conseguiram continuar com o personagem do Arthur, como a gente viu ali no final do primeiro filme. Eles trazem novamente aquele Arthur sofrido e aquilo me desinteressou por completo e eu senti como se eu estivesse vendo eles chutando um cachorro morto por 1 hora e pouco. No fim, eu sinto que o filme não vai pra lugar nenhum, já que ele não consegue 100% se dedicar ao que ele tá propondo, apesar de ser uma ideia que eu achei muito legal. E eu acho que essa coisa de se dedicar 100% vale pro próprio Coringa, já que em diversos momentos do tempo ele até tenta, mas o filme em nenhum momento deixa o personagem ser verdadeiramente o Coringa, sempre reprimindo ele de volta, assim, enfim, nunca trazendo a real essência que a gente conhece do personagem. Enfim, me decepcionei bastante com o filme. Eu vou falar que, mesmo com todas as críticas antes, ali no momento que eu vi o trailer, eu estava fechada ali com o Coringa. Eu achei que ia ser um filme que eu ia adorar, até pelas referências a musicais, enfim. Mas foi um filme que eu acho que ele não consegue entregar o que ele se propõe e, sinceramente, não acho que tinha necessidade de ter uma sequência. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 5.5 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Coringa, Delírio E2, o que você acha do primeiro filme e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua versão favorita do Batman, do universo do Batman, né? Então foi isso e até o próximo vídeo.